tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui na Academia Carioca de Letras, nesse momento festivo da posse da nossa nova confreira, Luísa Lobo. Para compor a mesa, eu convido o que vai receber Luísa, Paulo Roberto Pereira. O presidente do Instituto Cervantes, José Vicente Ballester. E nosso confrade e acadêmico, Antônio Carlos Siquim, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras. Peço agora que o vice-presidente tome a palavra e faça alguns registros. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Realmente hoje é uma tarde muito especial, que estamos recebendo uma grande intelectual, uma grande escritora e professora, que é a Luísa Lobo, que, aliás, foi também minha professora no curso de doutorado agora na FRJ. Portanto, particularmente, eu estou muito contente em recebê-la da Academia Carioca de Letras. Gostaria de agradecer, particularmente, registrar e agradecer os colegas Eduardo Coutinho, o nosso Antônio Carlos Sequinha, aqui ao meu lado, que é também da Academia Brasileira de Letras, o Alquimeno Bastos, Edir Meirelles, a Tânia Zaguri, a Tereza Cristina Meirelles de Oliveira, a Ana Arruda, o Silvio Tender, o Godofredo de Oliveira Neto e a Jussara Valverde. E também especialmente aqui agradeço em nome da Academia a presença da Lúcia Lamaia Lobo, irmã da nossa agora acadêmica Luísa Lobo. E também gostaria de registrar e agradecer a presença do professor Ricardo Cavalieri, da Academia Brasileira de Letras. Meus amigos da casa são muitos, faço um agradecimento geral de boas-vindas e que compartilhemos todos este momento de grande alegria com o ingresso na nossa academia da professora Luísa Lobo. Obrigado a todos. Godofredo de Oliveira Neto, e também, naturalmente, é da Academia Brasileira de Letras. Já falou. Pleno de academia, nosso querido Godô. Vou nomear agora a comissão de escritores que trará a professora Luísa Lobo até esta sala. Os acadêmicos Ana Arruda Calado, Eduardo Coutinho e Antônio Carlos Sequim. Por favor. Vamos ouvir agora o hino nacional. Todos de pé, por favor.
brilhando em pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte, invade do colosso, que teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente um berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, perdido o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Peço agora a presença no púlpito e a palavra do acadêmico Paulo Roberto Pereira, que, em nome da academia, saúda a neoacadêmica Luísa Lobo. Senhor Sérgio Ponta, presidente da Academia Carioca de Letras, ilustres membros da mesa, acadêmicas e acadêmicos, senhoras e senhores, senhora Lúcia Lamayer Lobo, irmã da acadêmica que hoje toma posse nesta academia, senhora Luísa Leide Bruno Lobo, professora e escritora Luísa Lobo. Quis a mão do destino que Luísa Lobo sucedesse na cadeira 29 ao meu amigo Valdir Ribeiro Duval, a quem agora presto um tributo de saudosa memória. É com grata satisfação que faço, em nome da Academia Carioca de Letras, o discurso de recepção a essa importante estudiosa do movimento feminista e da literatura afro-brasileira, oferecendo importante contribuição aos estudos brasileiros. Luísa Lobo atua em diversas áreas do saber: a ensaística, a ficção, a pesquisa sobre autores seminais da literatura brasileira, especialmente dos séculos XIX e XX. É tradutora de autores fundamentais da língua inglesa e o seu trabalho como difusora da literatura feita por mulheres resultou em um livro clássico sobre o feminismo, além de se destacar como docente exemplar em universidades daqui e de além-mar.
Nascida na cidade do Rio de Janeiro, a carioca Luísa Lobo é filha de professores universitários e tem raízes familiares na cidade de Vassouras, a capital mundial do café no reinado de Dom Pedro II, nas décadas de 1860 e 1870. Foi lá que essa descendente do barão de Vassouras, seu tetra-avô, buscou motivação para escrever a saga épica de imigração e colonização realizada por seus ancestrais. Assim surgiram os romances históricos Terras Proibidas, O Vale do Café, primeiro volume, que narra as histórias familiares do Vale do Paraíba do Sul, e Fábrica de Mentiras, Eufrásia do Vale do Café ao Arco do Triunfo, segundo volume, que descreve com minúcias o Brasil patriarcal e escravagista, de onde emergiu Eufrásia Teixeira Leite, que foi viver na Paris da Belle Époque. Luísa Lobo domina diversos idiomas e possui graduação em didática inglesa, literatura, licenciatura em filosofia e psicologia, mestrado em letras pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado em literatura comparada pela Universidade da Carolina do Sul e possui 2 pós-doutorados pela Universidade de Nova York e pela Universidade Livre de Berlim. Luísa Lobo foi professora de literatura comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela qual foi pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisas, o nosso CNPq, e também exerceu o magistério em teoria literária na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Luísa Lobo exerceu a atividade docente em várias instituições de ensino, como a Universidade de Massachusetts, Salzburgo e Universidade Livre de Berlim. Foi professora titular da Universidade de Coimbra, foi também leitora na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e na Universidade de Nantes, além de pesquisadora sênior do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. Luísa lecionou cursos de pós-graduação e proferiu conferências em congressos nacionais e internacionais, em universidades brasileiras e nas universidades Livre de Berlim, Salzburgo, Princeton, Yale, Columbia, etc., etc. Luísa Lobo é membro do PEN Clube do Brasil, da Academia Brasileira de Filologia, da União Brasileira de Escritores, membro correspondente da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, além de cidadã honorária do Maranhão. A terra de Gonçalves Dias concedeu essa justa homenagem a Luísa Lobo pelo trabalho extraordinário que realizou sobre 2 filhos do Maranhão, Maria Firmina dos Reis e Joaquim de Souza Andrade, conhecido como Souzanga. Maria Firmina dos Reis é romancista, poeta e autora de composições musicais. Foi uma pioneira na literatura abolicionista e no movimento feminista. Ela foi a primeira autora negra a publicar um romance no Brasil com a edição de Úrsula, em 1859. Esse pioneirismo de Maria Firmina não serve de impedimento para lembrar que a primeira mulher brasileira a publicar um romance foi a paulista Teresa Margarida da Silva e Horta, com a edição de Aventuras de Diófanes, em Lisboa, em 1752. Mas esse romance de Teresa Margarida, assim como seus poemas, pertencem à literatura portuguesa. Um outro autor do Maranhão, para cuja difusão os estudos de Luísa Lobo contribuíram de maneira decisiva e renovadora, foi o poeta romântico Joaquim de Souza Andrade, conhecido como Souzanga. Esse escritor maranhense, autor do poema inovador O Gueza, viveu no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, tendo atraído os olhos da crítica brasileira
a partir da redescoberta da sua poesia nos anos de 1960. Surgiram então estudos seminais como os dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, o de Adriana Espínola e o de Luísa Lobo, que deixaram profundas marcas no estudo da obra fragmentária de Sousângela. Luísa dedicou vários estudos ao autor de O Inferno de Wall Street. Em 2023, Luísa publicou o seu trabalho capital sobre Sousângela com a edição do poema Huguesa, que considera, aspas, uma paideia brasileira. Assim, analisa ela a abrangente epopeia de Sousângela, que aborda desde os indígenas da Amazônia até os incas da América Hispânica, deslumbrando um futuro republicano e democrata para o Brasil, ainda sob o domínio da monarquia. Luísa Lobo publicou mais de 2 dezenas de livros, sendo 8 de ficção, além de mais de 2 centenas de ensaios de crítica literária e cerca de 100 de resenhas em jornais e revistas do Brasil e do exterior. Em 1970, publicou sua primeira resenha literária, Virgínia Woolf, As Mulheres e o Romance, no suplemento Arte e Crítica do Globo. E entre suas mais de 30 traduções, contam-se Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Edgar Allan Poe. Deve-se ressaltar que Luísa Lobo é autora da única tradução em português do poeta escocês Robert Burns, com uma edição bilíngue de 50 poemas, publicada em 1994, e uma segunda edição em Portugal em 2023. Na ensaística, Luísa Lobo publicou em 1987 Teorias Poéticas do Romantismo, antologia que contém os principais manifestos do movimento romântico, que presta grande serviço aos alunos das nossas faculdades de letras. Na introdução desse manual de estudos literários, Luísa Lobo demonstra o profundo conhecimento do movimento romântico. E, embora publicado em 1987, As Teorias Poéticas do Romantismo é um livro pioneiro ao trazer pela primeira vez a tradução em português de textos teóricos do romantismo alemão, inglês e francês. Em 2006, Luísa Lobo publicou o Guia de Escritoras da Literatura Brasileira, em que aprofunda os seus estudos sobre literatura e feminismo, tema a que, de longa data, vem se dedicando. Não por acaso, Heloísa Buarque de Holanda, ou Heloísa Teixeira, considerou esse livro como obra marcante nos estudos de gênero, ressaltando a fina sintonia da reflexão feminista de Luísa Lobo. Em 2007, Luísa publicou uma obra inovadora sobre o mundo da internet, assemelhado a um diário confidencial, Segredos Públicos, os blogs de mulheres no Brasil, em que discute a exposição das vidas pessoais nos blogs, hoje nossas tão familiares e terríveis redes sociais. Mas o verdadeiro magnus opus de Luísa Lobo é o seu livro Crítica Sem Juízo, que atualmente se encontra em segunda edição. Neste livro reúne ela o que de essencial escreveu e publicou nos seus estudos de crítica literária sobre autores fundamentais da literatura brasileira, como Machado de Assis, Sousângela, Jorge de Lima, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, além de autores estrangeiros, como Virginia Woolf e T.S. Eliot. Crítica Sem Juízo está sabiamente dividido em 3 partes: Mulher e Literatura, Transgressão e Humor na Literatura e Literatura Afro-Brasileira. É um livro que contém trabalhos fundamentais sobre estudos culturais, a literatura de autoria feminina, literatura afro-brasileira, humor na literatura, literatura comparada, etc.
Lembra Luísa Lobo, na introdução de Crítica Sem Juízo, que, aspas, a literatura ainda é a melhor forma de conhecimento do mundo, porque é, a um tempo, pessoal e universal, fecha aspas. Para isso, discorre ela sobre as correntes de pensamento que vieram influenciar as criações de arte moderna na literatura a partir do século XIX. E no seu bem fundamentado estudo destaca a contribuição inovadora de autores de diferentes correntes, ressaltando que, aspas, o que importa para a noção de autonomia na literatura nacional não é tanto o fato de seu tema derivar da realidade brasileira, mas sim a postura ideológica do autor, através do narrador, e a visão de mundo que o sujeito da narração emprega, fecha aspas. Outra questão basilar discutida na introdução de Crítica Sem Juízo é a noção de fragmento, no sentido moderno de fragmentação da visão de mundo que vem desde o século XIX, aspas, na compreensão romântica de que o fragmento preenche uma função antirretórica e antidiscursiva, aspas, como se observa na poesia de Eliot e na de Oswald de Andrade. Por fim, situa Luísa Lobo, que chama de, aspas, literatura de autoria feminina e sua aproximação à literatura afro-brasileira, em que, segundo ela, aspas, representa uma visão marginal, aspas, porque excluída. Pontuando, afirma que, aspas, o afro-brasileiro já não é mero objeto de crítica literária, mas sujeito da sua escrita, aspas. Conclui dizendo que a literatura feminina e a afro-brasileira exercem a mesma função de reavivar a força da produção cultural, aspas, da marginalidade. Assim, os estudos contidos em Crítica Sem Juízo trazem um lastro da renovação do pensamento contemporâneo, influenciado pelo formalismo russo, pela Escola de Praga e outros movimentos que balizaram o movimento estruturalista, apresentando novos e velhos encantadores de serpente, como os franceses Roland Barthes e Jacques Derrida, os búlgaros Todorov e Kristeva, os russos Bakhtin e Jacobson, entre tantos outros, a confirmar, como dizia o nosso saudoso Eduardo Freire a respeito da Inconfidência Mineira, aspas, que tudo vinha da França ou por via francesa. A hora da América era nos dada pelo meridiano de Paris. Fecha aspas. Quanto à ficção, Luísa Lobo começou a publicar em 1968 com o conto, aspas, de como me transformei em repasto de morcegos malvados, aspas, que saiu na antologia de contistas novos organizada pelo escritor Moacir Lopes. A seguir, Luísa não parou mais na criação ficcional. Escreveu 5 livros de contos e 2 romances, além de 3 livros de literatura infanto-juvenil. Os livros de contos surgiram a demonstrar um recorrente aperfeiçoamento estilístico da arte de narrar. Por trás dos muros, Artes Fábulas, de 76, Voo Livre, de 82, A Maçã Mordida, de 92, Sexameron, de 97 e Estranha Aparição, de 2000. Hoje, esses livros de contos se encontram em segundas edições, inclusive com suas traduções para o inglês, o espanhol e o italiano. Com a imaginação livre de amarras sociais, a criação ficcional de Luísa Lobo, desses 5 livros, revela a coragem da autora em se desnudar para o leitor um refinado texto que junta erudição e imaginação criadora, conforme se exemplifica com perfeição nos contos de Estranha Aparição. Nas 10 narrativas curtas que compõem essa obra, mesclam-se o real com as leis do absurdo, que vão
do gótico ao grotesco, trazendo subjacente o erotismo e a paixão desenfreada como dominantes das histórias desse livro enigmático. As narrativas de Estranha Aparição são conduzidas por um narrador que faz questão de ter o controle da história, usando e abusando de grande cultura que respinga na fala das personagens. Pode-se dizer que Luísa construiu essas pequenas histórias seguindo aquele fascínio inescapável da escrita na premissa defendida por Júlia Kristeva de que, aspas, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de outro texto. Aspas. A narração e os diálogos dos contos de Estranha Aparição são dominados por uma dramaticidade exasperante, propícia a uma ambientação de terror, como se alguém fosse se jogar de um precipício. E esse estranhamento literário produz um final de nonsense que lembra imediatamente cenas de absurdo do teatro de Ionesco e de Samuel Beckett, naquele sentido tragicômico em que uma narrativa aparentemente linear se transforma num texto burlesco, para utilizar a terminologia de Martin Esli, quando fala do irracionalismo do teatro. Em 2011, Luísa Lobo saiu da narrativa curta para a longa ao publicar o romance Terras Proibidas, a saga do café no Vale do Paraíba do Sul. O livro foi premiado em 2013, recebendo o Prêmio Nacional de Narrativa do PEN Clube do Brasil. Na segunda edição, o romance teve o título modificado para Terras Proibidas, o Vale do Café. O tema da narrativa parte da decadência da região do Ouro de Minas Gerais no final do século XVIII, o que levou famílias a se fixarem na região de Vassouras, que se tornou o principal polo cafeeiro do Brasil. Assim, o romance forma um grande painel de Vassouras e adjacências, esmiuçando a vida de seus fazendeiros, barões e escravizados. Em seus depoimentos e entrevista, Luísa Lobo afirma que o romance Terras Proibidas foi construído obedecendo a um trabalho planejado com o levantamento das fontes históricas, como documentos e livros, entrevistas com os descendentes dos primeiros ocupantes das fazendas de Vassouras e muita pesquisa. Ou seja, essa sua ficção voltada para o Vale do Café traz forte peso documental. A narrativa de Terras Proibidas demonstra a verossimilhança com o real literário como resultado da visão da autora ao falar das coisas que lhe são familiares, como a experiência de conviver com parentes que recordam esse momento da história brasileira do século XIX, quando o café teve um papel crucial na economia nacional. A escolha estilística de Luísa Lobo permite que o narrador intervenha e comente paralelamente o que se passa na trajetória das personagens dominantes da história do Vale do Café, tanto do primeiro volume, Terras Proibidas, quanto do segundo, Fábrica de Mentiras, mais centrado na figura de Eufrásia Teixeira Leite e outros familiares. Esses dois romances históricos, desde suas dedicatórias até as peripécias das vidas das personagens, alinham-se àquelas narrativas de forte viés social em defesa dos oprimidos, aqui representado pelos escravizados pertencentes às fazendas do entorno da cidade de Vassouras. É tão presente e sintomático o viés social nos dois romances que nos reportam para os nomes dos grandes pensadores do socialismo utópico e do socialismo científico, como Proudhon e Marx, que surgem naturalmente ao lado de militantes socialistas, como o escritor Graciliano Ramos e o seu livro Memórias do Cárcere, além da trajetória política de Luiz Carlos Prestes. Não por acaso, Luísa Lobo dedica os seus dois livros aos escravizados. O primeiro capítulo de Terras Proibidas
esmiuça a revolta dos escravizados, liderados pelo ferreiro Manuel Congo, que acaba enforcado no julgamento que puniu os escravos fugitivos. Fez bem Luísa Lobo em trazer Manuel Congo novamente à cena pública. Ele é um personagem da história brasileira que precisa e merece ser estudado. Já o segundo capítulo de Terras Proibidas traça um longo perfil biográfico de Francisco José Teixeira Leite, o Barão de Vassouras, que chegaram ao povoado em 1820 e ali se estabelecera, ficando rico com os negócios e se tornando figura de destaque no segundo reinado. Terras Proibidas, cheio de informações históricas oferecidas pelo narrador, apresenta uma galeria de personagens envolventes, a começar pelo Barão de Vassouras, com itinerário até a ruína do seu poderoso império financeiro baseado no café. Desse modo, Terras Proibidas, nas suas quase 500 páginas, revela vasto painel econômico e social, detalhando o início, o apogeu e a decadência do Vale do Café, simbolizado na cidade de Vassouras. Esse trabalho portentoso, que resultou em 2 importantes romances históricos, é fruto da escrita incessante e brilhante de Luísa Lobo, que resgatou para o nosso presente um pedaço vivo da história brasileira que não pode ser esquecido. A continuação da saga de imigração e colonização do Vale do Paraíba resultou em outro romance que com Terras Proibidas se entrelaça: Fábrica de Mentiras, do Vale do Café ao Arco do Triunfo, que tem como principal personagem Eufrásia Teixeira Leite na sua trajetória do Brasil para a Europa. Encontram-se no romance Fábrica de Mentiras muitas personagens de forte presença, como João da Luz. A história valoriza as gerações seguintes, a dos pioneiros, em especial ênfase na figura da milionária Eufrásia Teixeira Leite e do seu tumultuoso namoro de 15 anos com Joaquim Nabuco. Eufrásia acabou por emigrar para a França em companhia de sua irmã Chiquinha, voltando de vez ao Brasil praticamente para morrer. Talvez se possa dizer que quando a aventura ficcional desses 2 livros de Luísa termina, a crítica poderá enquadrá-los como mistura de romance, autobiografia, ensaio ou talvez como um roman à clé. Observou com pertinácia Miriam de Carvalho que Luísa Lobo, aspas, posicionou-se muito além dos arrebatamentos da subjetividade através da memória afetiva, porém crítica, fecha aspas. Por outro lado, destacou Godofredo de Oliveira Neto que Luísa Lobo produziu, aspas, um trabalho impecável, prosa fluida e sedutora e domínio absoluto da técnica narrativa. Aspas. Atualmente, esses romances que versam sobre o ciclo do café na província do Rio de Janeiro estão em 2ª edição, publicados pela editora Batel. Assim, em síntese, buscou-se dimensionar a vasta contribuição de Luísa Lobo para os estudos das letras. É que Luísa traz dentro de si aquela diversidade de que fala Eduardo Portela ao se referir, aspas, à rede de cumplicidade da cultura brasileira contemporânea, em que reúne diferentes falas e múltiplos sons, de uma cultura ostensiva e felizmente intercultural, aberta, mestiça, convivencial. Fecha aspas. É essa Luísa Lobo, multifacetada, que abordamos hoje neste perfil para a sua posse acadêmica. Assim, viajando mais detidamente por algum dos seus livros,
que formam de ponte por diferentes gêneros literários, ao abordar o feminismo, a memória familiar, a presença do escravizado, além dos estudos de crítica literária que não esqueceremos jamais. Portanto, a Luísa Lobo, que transita em vários gêneros literários e que tem na escrita a maneira de exprimir a sua imaginação criadora, pode-se dizer: seja bem-vinda, Luísa. Obrigado. Convido agora Luísa Lobo para fazer o juramento de posse. Eu, Luísa Lobo, prometo, como membro efetivo da Academia Carioca de Letras, ocupante da cadeira 29, trabalhar em defesa da cultura nacional, de sua língua e literatura, sempre atenta à liberdade de expressão e aos valores éticos entre os meus pares e a sociedade. Prometo colaborar para o desenvolvimento e evolução desta casa, em seus diversos segmentos, representando o Estado do Rio de Janeiro na República Federativa do Brasil. Finalmente, prometo cumprir o Estatuto da Academia Carioca de Letras, tendo em vista o permanente engrandecimento da instituição. Convido agora a acadêmica Tereza Cristina Meirelles de Oliveira para a posição do colar. Peço agora ao acadêmico Alquimeno Bastos para a entrega do diploma. Nesse momento, imposto como membro titular e perpétuo da Academia Carioca de Letras, na cadeira 29, a senhora Luísa Lobo. Esta cadeira tem como patrono Olavo Bilac e teve como fundador Henrique Orciolo e como antecessores Machado Palpério e Valdir Ribeiro do Val. Convido agora a acadêmica para seu discurso de posse. Senhor Presidente da Academia Carioca de Letras, Sérgio Fonta, Senhor Presidente de Honra da Academia Carioca de Letras, Ricardo Travalguinho, Senhor Vice-Presidente da Academia Carioca de Letras, Adriano Spínola, demais membros da diretoria e da Academia, senhoras e senhores. Tenho a honra de dirigir-me aos presentes no momento da minha posse na Academia Carioca de Letras, neste dia 21 de maio de 2025, presa de grande emoção. Senti-me acolhida pela quase maioria dos acadêmicos e acadêmicas desta casa e pretendo retribuir tal recepção com o meu trabalho nas diversas atividades que tanto engrandecem esta casa, honrando a cadeira 29, cujo patrono é Olavo Bilac, e seu último ocupante, o saudoso Valdir Ribeiro do Val. Agradeço a pertinácia, em todas as fases da minha eleição, de meu amigo e colega Paulo Roberto Pereira, quando mal começávamos nossas carreiras de professores universitários. E mais ainda agora pelas palavras que me dirigiu na sua apresentação. Não poderia deixar de agradecer também a minha amiga de todas as horas, Tereza Cristina Meirelles de Oliveira, colega da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A colaboração de ambos foi inestimável, tanto na escrita dos textos do pleito da vaga, quanto na revisão desse discurso, que pressupõe uma linguagem e um estilo que, tenho certeza, são bem distantes do dia a dia de qualquer escritora,
sendo mais afeitos a grandes personalidades masculinas de terno e gravata. Incluo neste agradecimento especial menção a Adriano Spínola, sempre tão atencioso no seu apoio, até chegarmos a este dia da minha posse. A Maria Amélia Paladino, a Tânia Zaguri e a Edir Meireles, quem primeiro me convidou a entrar para a CL há anos. E a secretária Bernadette do Carmo, que se desvela em cumprir as tarefas que lhe são atribuídas, assim como a minha amiga Miriam Ralph, Sônia Salles e Mary Del Priori, que sempre me encorajaram nesta empreitada. Através de Miriam Ralph, obtive o contato da irmã do meu antecessor, senhora Dirce Ribeiro Bernardo Duval, que me proporcionou preciosos documentos sobre seu irmão. Dirijo aqui também uma palavra de reconhecimento a meu amigo e colega da Faculdade da Cidade, da Faculdade de Letras da UFRJ, Godofredo de Oliveira Neto, que participou do júri do Concurso Nacional de Narrativa do Clube, que premiou meu romance Terras Proibidas, na sua primeira edição. E a Antônio Carlos Sequim, que me possibilitou oportunidades para publicações, fosse na revista da Biblioteca Nacional, fosse no apoio à segunda edição atualizada de Uguesa, de Souzanage, fosse como suas generosas e prestimosas informações sobre tantos pontos obscuros da literatura brasileira que ele pesquisa em sua preciosa biblioteca particular. Agradeço também a Cláudia Guiar, sempre excelente amigo e grande empreendedor na presidência do PEN Clube, ao qual pertenço desde 82, a Célia Salsa, bem como a Cláudia Murilo Leal, a Ricardo Cravalbim e a Dionísio da Silva, pelo contato sempre tão enriquecedor no PEN Clube, e igualmente a Jussara Valverde e a Eurídice Espanhol, ambas com brilhantes atuações na UBRJ, União Brasileira de Escritores. E não por acaso, por último, mas não menos primordial, agradeço ao Eduardo Coutinho, que compartilhou comigo importantes momentos do campo da literatura comparada na Faculdade de Letras da UFRJ, em projetos, publicações, comissões e em congressos nos mais distantes países, como no Japão. Assim também ao Menino Bastos, que teve a gentileza de proferir uma palestra sobre Fábrica de Mentiras, meu romance sobre Eufrásia Teixeira Leite e a saga da família do Barão de Vassouras, em 17 de agosto de 2022, por ocasião do lançamento da sua primeira edição na União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, a qual pertenço desde 12 de fevereiro de 2019. Ele também dividiu comigo a realização do Café Literário no PEN Clube do Brasil por 6 anos, de 2017 a 23, que em parte se acha registrado no YouTube. Finalmente, agradeço a presença e o apoio de minha irmã Lúcia Lamaia Lobo, que tem me acompanhado nesta caminhada não isenta de percalços, que é a vida. A minha querida filha, Mariana Lobo Scott Lloyd, que se encontra nos Estados Unidos, meu obrigada por sua paciência nos constantes pedidos digitais, sempre realizados com o máximo de estética e competência. Sem dúvida, esta é uma ocasião solene, mas eu me permitiria solicitar uma permissão para que nos olvidássemos temporariamente da pompa e navegássemos livremente num espaço que é, a um tempo, público e particular, formal e íntimo, realista e simbólico, o espaço da literatura. O patrono desta cadeira, Olavo Bilac, nasceu no Rio de Janeiro, a 16 de dezembro de 1865, e faleceu na mesma cidade em 28 de dezembro de 1918. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 20 de julho de 1897, criando para si a cadeira número 15, que tinha como patrono Gonçalves Dias. Entre todos os cargos administrativos que Bilac ocupou, como de inspetor federal e líder da campanha de serviço militar obrigatório para homens, de 15 a 17, percorrendo o país, destaca-se o de criador da letra do Hino da Bandeira, em 1906, a pedido do prefeito Pereira Passos. Bilac fundou e participou de diversas revistas literárias e jornais, e foi aclamado
por eleição entre os grandes intelectuais do seu tempo, o príncipe dos poetas brasileiros, num concurso da revista Fonfon, cujo resultado saiu em 1º de março de 1913. Colocava-se assim como o mais importante poeta parnasiano brasileiro, ao lado do nem sempre lembrado Joaquim de Souza Andrade, 1832 a 1902, cuja principal obra, a Epopeia Guesa, antes denominada Guesa Errante, foi composta de 67 até 1884, seguida do fragmento O Gueso Zaque, de 1902. Este livro foi o tema de minha dissertação de mestrado em literatura brasileira na PUC, em 76, culminando em um livro e em inúmeros artigos e na minha tese de doutorado em literatura comparada na Universidade de Carolina do Sul, dos Estados Unidos, em 1978, que traduzi e publiquei como Épica e Modernidade em Souza Andrade, que conta com 2 edições, em 86 pela USP e em 2005 pelo CNPq. O maranhense caminha entre o romantismo e o parnasianismo em Guesa e ainda apresenta a faceta simbolista, mítica e ligada à história do Brasil e da América, e faz referências a várias mitologias. Já Bilac se volta para a antiguidade clássica e apresenta alguns traços épicos, no dizer de Emil Steyer, em Conceitos Fundamentais da Poética, de 72, principalmente em um dos seus mais famosos poemas, O Caçador de Esmeraldas. Mas Bilac não se dedica ao gênero narrativo épico em si. A epopeia de Guesa só é comparável no período do romantismo parnasianismo ao Colombo, poema de Manuel de Araújo Porto Alegre, de 1806 a 1879, em 2 volumes. É principalmente em Souza Andrade que se percebe a iniciativa de captar o todo social do Brasil no contexto latino-americano e na conquista de uma identidade indígena e nativa. Ele foi, a meu ver, o primeiro pioneiro no delineamento de uma identidade pós-colonial sul-americana autêntica. Ele foi o primeiro brasileiro a visitar os indígenas Turuna, que viviam às margens do rio Solimões, cujo ritual de iniciação ele satiriza no chamado Inferno de Tatuturema, do canto 2, no qual critica as políticas do governo do segundo reinado de Dom Pedro II e da Igreja Católica para com os indígenas, por imporem-lhes uma educação e uma religião europeias que destruíam seus hábitos, além de explorarem-nos nas vendas por parte de regatões ou comerciantes que percorriam os rios, vendendo produtos caros aos ribeirinhos. Na nova introdução que escrevi para a 2ª edição atualizada de Guesa, pela editora Anticítera, em 2023, tentei mostrar o seu pioneirismo no vínculo que estabelece entre a temática indianista ligada à floresta e as atuais preocupações com o meio ambiente e a preservação do planeta. Bilac não almeja tal compreensão do mundo americano que se iniciou no romantismo com os Timbeiras, de Gonçalves Dias, que foi seu patrono na Academia Brasileira de Letras. Foi Souza Andrade, outro maranhense admirador de Dias, que empreendeu esse projeto épico. Bilac mostrou-se antes um mestre na arte do soneto, com métrica e rima perfeitas e esmeradas. Seu primeiro livro, Poesias, de 1888, continha 3 seções: Panóplias, Via Láctea e Sarças de Fogo. Em seguida, publicou Alma Inquieta, de 1902, e no mesmo ano, O Caçador de Esmeraldas, sendo Tarde, de 1919, sua última obra, já póstuma, consistindo em 99 sonetos. Publicou muitas outras obras e artigos de jornal, em prosa, sobre diversos temas. Mas hoje não lhes pedirei para ouvir estrelas, como no seu mais famoso soneto, de número 13, Via Láctea, pois de estrelas muitos já ouvimos falar em nossos bancos escolares, numa época em que a poesia era o suporte para o ensino da língua portuguesa. Com a passagem do tempo, as estrelas foram esmaecendo e se aproximaram tanto de nós com os avanços da ciência cosmológica que se tornaram prosaicas e perderam muito do seu lustro e encanto poético primitivo.
Não, eu lhes falarei de outros versos de Olavo Bilac que também discorrem sobre estrelas, mas aquelas que caminham perto de nós como um rebanho de ovelhas, presente no soneto de tarde. As estrelas. Vagarosas estrelas, passo a passo, o aprisco desertando, as mil e as mil, vindes do ignoto seio do redil, num compacto rebanho e encheis o espaço. No primeiro verso deste segundo quarteto, o poeta afirma que as estrelas são vagarosas, porque não são as estrelas no céu, mas ovelhas saindo do seu abrigo, passo a passo, e, como aquelas, perdem-se, para depois, num compacto rebanho, voltarem a encher o céu com suas luzes, novamente metamorfoseadas em estrelas. O poeta lia neste soneto as estrelas luminosas ao rebanho branco, numa personificação tão íntima que ambos compõem uma divina música serena, sendo as estrelas humanizadas, pois cantam, enquanto as ovelhas representam a paz, numa reminiscência do símbolo cristão. Tão complexa é a metáfora que já não conseguimos distinguir ao longo do poema o brilho branco estelar no céu do rebanho branco na terra. Não fosse o título, talvez nem conseguíssemos decifrar esse soneto único, magistral e um tanto esotérico. É o título que indica o verdadeiro tema e foco do texto, as estrelas, enquanto o rebanho é apenas elo de comparação. Bilac sempre mostra exímia maestria no manejo seguro e perfeito do soneto. Com frequência emprega hemistíquios, os versos divididos em dois ao meio, como também na balada, encontrável, por exemplo, no poema A Canção de Romeu, de Sarças de Fogo. Os mais belos poemas de Bilac não são, a meu ver, aqueles que remontam à história da antiguidade clássica, como nos sonetos A Sesta de Nero, de Panóplias, O Incêndio de Roma, A Tentação de Xenócrates, de Sarças de Fogo, mas os que marcam sua impregnação sensualista, como em O Julgamento de Frinéia, de Sarças de Fogo, A Rainha de Sabá, de Tarde, Gioconda, O Sonho de Marco Antônio, de Panóplias, e Messalina. Na constante atividade de selecionar palavras raras, ao modo de seu mestre Théophile de Gautier, Bilac locupletou com bastante exagero seus poemas de rimas esdrúxulas e preciosistas, muitas vezes no exíguo espaço das 14 linhas do soneto. É o que vemos no uso da aurilavrada lira, pipenata, clâmide, pélon, piques, aspeitos, esquamata, abroquelado, se escruam, apenas para citar o poema de Helena Cartago, de Panóplias, indo até o flamígero, também presente em Camões e Sousanas. Em seu dicionário analógico, Bilac ainda apresenta como sinônimos deste termo flamífero, flamívomo, flamispirante, flamifervendo, fervente, flumívomo. Outras palavras raras chamam igualmente a atenção: Prônogo, noivo; Tamuz, rei dos demônios do fogo; Avatara, encarnações divinas; Abisaga, servia ao rei Davi; Íncola, de Suburra ou de Síbaris, habitante dessa luxuosa cidade no sul da Itália; caravansarais, hospedagens no deserto. Em Um Caçador de Esmeraldas emprega plúmio, cocar, estridor, zarguncha, flecha; fulvo, fulgor, charruas. Toda essa pesquisa linguística levou Bilac a escrever um dicionário analógico da língua portuguesa, de 700 páginas, que até hoje não foi publicado. Essa incessante pesquisa de palavras era fruto de um período em que se valorizava o ornamento estilístico, quando a literatura reinava soberana sobre as outras artes e a ciência, sem a concorrência dos meios de comunicação de massa, e se pressupunha que a poesia tinha formas fixas, como o soneto, a ode, a nêmia ou elegia, a écloga, a balada, o rondó, o vilancete. Sim, fugit mundus, diria Bilac, o mundo foge, escapa, como escreveu Virgílio nas Geórgicas.
Tudo passa e muda muito rápido. Como fugir de nosso tempo? Naveguemos na maré da IA. O individualismo subjetivo tornou-se uma ilusão romântico-parnasiana compartilhada por uns poucos intelectuais. Voguemos com a massa do coletivo que nos arrasta. Júlia Kristeva já o disse melhor no seu Semiotique, Pesquisas para uma Semanálise, quando afirmou que o idioleto, ou língua privada do escrita, já contém em si o significado ideológico e social. Guardadas as devidas proporções, digamos que na onda intertextual da pós-modernidade, já não podemos afirmar se o que emitimos em nosso discurso é produto de nossa imaginação ou se consiste em resquícios de falas e leituras presentes e passadas, captadas e lidas aqui e ali. Mas prometi que não lhes falaria de estrelas, portanto recorro a um outro poema de Bilac, num contexto bem distinto, mas que mostra igualmente sua preocupação com o labor literário. Muito apropriado a todos que aqui se encontram e que se dedicam a burilar incessantemente sua poesia. A arte metafórica por excelência, segundo Roman Jacobson, em Linguística e Poética. Reporto-me aos versos em quartetos, rimados em oitavas com hemistiques do segundo e quarto versos e rimas alternadas, um verdadeiro tour de force que se estende por 4 páginas, o famoso Profissão de Fé, introito da edição de Poesias, publicado inicialmente na Gazeta Acadêmica de 1883. E ora sem canto, conto, passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar, longe de tudo, o pensamento. Porque escrever, tanta terícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Cito também os versos do soneto A um Poeta de Tarde, que rezam no esquema de decassílabos com rimas alternadas e emparelhadas. Longe do estéril turbilhão da rua, beneditino, escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andares do edifício, porque a beleza, gênia da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Pois não é a literatura um exercício de poeta beneditino ou de uma freira clarissa submissa à poesia? Sem a prática desta arte pura, inimiga do artifício, que na forma desfaz o emprego do esforço, como editar a longa poesia épica de Joaquim de Sousa Andrade e traduzir do escocês a poesia pré-romântica de Robert Burns, ou publicar o Guia de Escritoras da Literatura Brasileira de 2006, que logo sairá em segunda edição, incluindo novas vozes femininas. Não foram estas obras de monja realizadas durante 20 anos de pesquisa, felizmente sempre em projetos concomitantes? Publiquei a tradução de 50 poemas de Robert Burns, considerado poeta nacional escocês, em edição bilíngue pela Renomie do Bará, em 93, a qual foi republicada em 2023 em Portugal pelo Clube Escocês de Cascais, presidido por Carlos Oliveira Santos. Tive a honra de ser por este convidada para proferir o discurso de sua inauguração na histórica Casa de Santa Maria em Cascais. Ele, então, leu o mais famoso poema satírico de Burns, em tradução ao português, Tua Haggis, que enaltece o prato típico de miúdos de carneiro, por vezes identificado pelo poeta a virilidade do povo escocês. Interessante seria a comparação desse e de outros poemas escritos e combativos de Robert Burns, que tipificam a belicosa nação escocesa, embora perdedora de diversas guerras e do trono para a Inglaterra, com o tom lastimoso adotado por Sousa Andrade em muitas passagens de seu périplo sul-americano, sendo esta a melancolia nossa de cada dia, típica de nações pós-coloniais que se sentem vencidas.
Burns é também um dos maiores responsáveis pela conservação da música trovadoresca cantada no seu país, tendo criado 2 amplos livros registrando. Ora criava letras para canções medievais remanescentes, ora a melodia para letras incompletas. Esses são 2 exemplos de escritores abnegados totalmente dedicados à literatura, verdadeiros monges beneditinos que voltaram suas vidas não apenas à poesia, mas a uma poesia patriótica. Em Sarças de Fogo, Bilac homenageia o poeta que foi sua grande inspiração no poema Um Trecho de Théophile de Gautier, que era baseado no romance epistolar deste autor, Mademoiselle de Maupin, de 1876. Em outro, intitulado Paráfrase de Baudelaire, nessa mesma sessão, refere-se àquele que foi, a meu ver, o inspirador de seus melhores poemas, os que são repletos de sensualidade, sempre tendo a mulher como objeto, ça va sans dire. Ali enaltece as musas, as deusas da sensualidade feminina, com grande sensibilidade, dotando seus versos de minuciosas descrições de seus corpos. São poemas que, apesar de sua estética, não despertam nas mulheres a mesma afinidade que o fariam se escritos por uma mulher, poetisa e referentes a um homem. Quando chega, ó Safo, por que queimaram toda a sua obra ou parte dela? Quando chegará o dia em que seja completa a liberdade de criação das mulheres e em que sua poesia descreva com os mesmos detalhes os dotes corporais de seus musos, sem que sejam discriminadas? Por muito menos do que isso, Gilca Machado foi crucificada, inclusive por Humberto de Campos, cujas memórias não podem ser consideradas um primor de moralidade. Bem ao contrário. Sim, porque a poesia de Bilac é de feição masculina, como a maior parte da literatura que se estuda nas coletâneas e enciclopédias até os anos 1970. Sim, porque não é nada fácil fazer-se mulher, mesmo no Ocidente. Simone de Beauvoir que nos perdoe. Caminhamos, mas há mais que trilhar pela frente, até o alto do rochedo, como Sísifo, do que o caminho percorrido, principalmente se pensarmos na liberação da mulher em nível mundial. Como Fênix, é preciso recomeçar a cada dia, reerguendo o facho de luz contra a obscuridade das ações nas sociedades patriarcais de injusta face, muitas vezes praticadas até de forma inconsciente. Mas não será com Bilac que abriremos seus olhos. Por essa discriminação constante, em que mulheres sempre foram vigiadas devido ao culto do marianismo, de que nos fala Júlia Kristeva, com a preservação da pureza imaculada da Virgem Maria, sofremos na escrita e no comportamento. Atitude que já não tem sentido após a liberação da pílula anticoncepcional nos Estados Unidos em 1965. Mas, ainda assim, a mudança de paradigma, de mentalidade, não é algo que acompanha automaticamente o desenvolvimento da ciência e da ideologia. Haja vista a campanha contra a vacinação da Covid, como se ainda estivéssemos em plena revolta da vacina de febre amarela de 1903. Mas sofreu Virginia Woolf, vítima de seu meio-irmão do primeiro casamento da mãe, derivando daí talvez sua doença mental. Mas sofreu Sylvia Plath, sentindo-se estranha e discriminada no país estrangeiro, Inglaterra, para onde emigrou ao se casar com o poeta Tom Hughes, em que pese a maternidade e a inexistência de creches. A separação dele provocou-lhe ainda mais isolamento, vítima de sua imaginação alucinada dos anos 1950, do pós-guerra, como revela no romance autobiográfico de Bell Jar, A Redoma de Vidro, de 63. Este se assemelha ao tom desconcertantemente depressivo dos seus diários, até seu suicídio com gás, deixando 2 filhos pequenos no berço, no quarto ao lado da cozinha. Depressão que já reverberava no seu poema Dead, Ariel, 1960, em que ela antevia o pai como nazista, caminhando altaneiro e diabolicamente sádico, com passadas que ressoavam no poema, apavorando-a desde a infância. Recentemente comprovou-se
que ele fora realmente um soldado nazista. Delírios, loucura e suicídio, temas que não foram exclusivos de Sylvia Plath, mas típicos de inúmeras escritoras ao longo da história literária, como nos revelam Sandra Gilbert e Susan Gubar em seu impressionante livro de pesquisa, A Louca no Sótão. Um receituário de casos de mulheres delirantes que são aprisionadas em seus quartos por seus pais ou maridos, simulacros dos manicômios ou das torres dos contos populares da Idade Média. Muitas deixaram textos inéditos ou puseram fim à própria vida. Mas sofreram as mulheres afro-brasileiras, como Miriam Alves, que propôs no poema Jantar uma espécie de antirreceita ou contraponto à receita de mulher, poema sugerido por Vinícius de Moraes. No outro poema, Pedaços de Mulher, o eu poético assília seu corpo. Mulher, retalhos, a carne das costas secando no fundo do quintal, presa no estendal do seu esquecimento. Mulher, revolta, agito-me contra os prendedores que seguram-me firme neste varal. O uso da palavra prendedores, há um tempo, como uma referência à escravidão e à atividade doméstica de lavar e secar roupas no varal, dá um valor metafórico sensível a esse poema de Miriam Alves. A literatura afro-brasileira foi assunto de muitas de minhas conferências e artigos no Brasil e no exterior, de toda uma sessão de crítica sem juízo e do meu guia de escritoras da literatura brasileira. Este contém 38 escritoras, desde a primeira, Maria Firmina dos Reis, selecionadas segundo o critério da estética da recepção. Sem dúvida, de forma intuitiva, parece-me que sempre fui feminista. Creio mesmo que desde meus primeiros dias de nascida eu já senti em mim o germe de um feminismo incipiente e revoltado contra um status quo injusto para com as mulheres, diante da atitude opressora e dominadora, acompanhada de privilégios das pessoas do sexo masculino. Eu não conseguia compreender, por exemplo, porque eu, correndo 2 vezes mais rápido no colégio que os meninos, que eram os mocinhos, tivesse de me contentar em pertencer à turma dos bandidos, que eram as meninas. Lutar contra todas as discriminações contra a mulher passou a ser uma ideia fixa em minha vida. Meu primeiro ensaio foi publicado no 2º Caderno do Globo, em 68, e reversava sobre a minha primeira paixão literária, Virginia Woolf, cujo Passeio ao Farol traduzi naquele ano pela Gráfica Record, e que já se encontra em 20ª edição. Em 85, quando fazia meu pós-doutorado na Universidade de Nova York, percorri 15 universidades do país, proferindo a conferência 10 anos de literatura feminina brasileira. Essa consciência foi se desenvolvendo com o núcleo interdisciplinar da mulher na literatura, UNIELME, que na Faculdade de Letras da UFRJ, que fundamos em 93, as professoras Elódia Xavier, Lúcia Helena e eu. O feminismo ainda não tinha sido, então, transformado em notícia diária na mídia. E nem existiam redes sociais, celulares, Wi-Fi, Google e recursos digitais. Mal se começava, então, a pensar na responsabilidade social que o feminismo tem na transformação do mundo, na consciência ecológica e na liberação da mulher em todas as esferas, inclusive entre as classes menos privilegiadas e em todo o globo. E a perceber que, dentro do feminismo, havia a classe dominante e do outro, a classe dominada. As mulheres que não tinham voz nem liberdade, noutras sociedades ou classes. Atualmente acredito que a única forma eficaz de combater o machismo e a misoginia é alterando-se as leis do país. Só assim se consegue acelerar o processo de reformas sociais e de mudança de mentalidade, alcançando-se igualdade entre os gêneros. Contudo, hoje não desejo reforçar estereótipos, nem reportar lamúrias, recriminações e vitimizações da minoria feminina, que é a maioria numérica da população. Pois estamos aqui reunidos para festejar, celebrar. Voltemos ao poeta em pauta Olavo Bilac. Seu pai foi um médico cirurgião militar
que o poeta só conheceu aos 7 anos, quando ele retornou da Guerra do Paraguai em 1870. O pai desejava diferenciar seu nome, que era idêntico ao do genitor, avô de Bilac, acrescentando este sobrenome. O nome Bilac era comum alterar nomes nos cartórios. O nome Bilac é relativamente comum em várias cidades do sul da França e principalmente no interior de São Paulo. Assim surgiu um poeta cujo sobrenome foi forjado pelo pai. Não fosse essa alteração exótica feita por ele, Bilac se chamaria Olavo Braz Martins dos Guimarães. Para Carlo Gustav Jung, coincidências não existem. Segundo o autor, a sincronicidade revela a presença de um princípio ordenador do universo, onde eventos externos e experiências subjetivas coexistem, alternando-se de forma significativa. Está no volume 8, A Dinâmica do Inconsciente. Eu talvez não concorde com um princípio tão transcendental, mas cito esse conceito das simultaneidades, porque ocorreram nesta posse uma série de simultaneidades que talvez só estejam perceptíveis a mim, ou seja, a quem as relaciona e observa, e não como um princípio geral e ordenador do mundo. De qualquer forma, voltemos à sincronicidade existente entre nosso patrono, da cadeira 29, e a minha pessoa. Passei por um processo análogo ao de Bilac, embora bem mais traumatizante. No mundo cruel e pouco inclusivo para mulheres, meu avô paterno, Bruno Alves da Silva Lobo, nascido no Pará, tornou-se conhecido como Bruno Lobo, na direção do Museu Nacional da Faculdade Nacional de Medicina, da então Universidade do Brasil. Resolveu ele dar início a uma geração com este sobrenome, Bruno Lobo, que nunca existiu, pois Bruno era seu nome de batismo. É como se Oswaldo Cruz, seu contemporâneo, criasse esse sobrenome para seus filhos. Era uma época ainda distante da comunicação de massa, mas já havia, principalmente na França, a divulgação de marcas e patentes, propaganda em transportes públicos e divulgação de firmas pelos jornais, como bem percebemos, aliás, lendo a novela Saint-Oriol, de Guy de Maupassant, uma sátira da moda das estações de águas da Europa, na França, que anunciavam até mesmo fazerem os paralíticos caminharem. Meu pai teve então, assim como seus 3 irmãos, todos ligados à medicina, a grande ideia de batizar os filhos com este sobrenome inventado, acrescido no meu caso ao sobrenome do avô materno, Dias Leite. Tornei-me então Luísa Leite Bruno Lobo, segunda filha de 2 professores catedráticos de medicina e de história, caindo-me sobre os ombros a responsabilidade de continuar a tradição universitária na área da medicina, na UFRJ, segundo o desejo do meu pai. Destino marcado em mim, uma vez que meu irmão e minha irmã ganharam outro sobrenome, Lamaia Lobo, e seguiram outras carreiras. Originou-se daí um trauma revestido de ressentimento feminino com áreas de rebelião, que chegou ao paroxismo dos meus 7 anos, quando passei a exigir dos meus pais que abrissem um processo para regularizar o meu sobrenome. Passava as aulas a desenhar em letras rebuscadas, LLL, Luísa Lamaia Lobo, nome de uma pessoa que nunca existiu. É evidente que ninguém tinha atento nem prestou atenção na reivindicação daquele tipo de gente. É bem possível que a busca do nome tenha me levado a pesquisar por 20 anos sobre a minha família materna, culminando com a publicação dos meus 2 romances de nova história interligados, Terras Proibidas e Fábrica de Mentiras, que recuperam a vida da família do lado matrilinear, dos Teixeira Leite, do Barão de Vassouras. Na busca da minha identidade, escrevi 40 cadernos de diários, dos quais selecionei passagens que constituíram 3 livros de literatura infanto-juvenil que saíram em forma digital. O primeiro deles, intitulado Nunca Brinquei de Boneca, também foi publicado de forma física pela editora Batel. Fracassando na tentativa de obter um processo na justiça, retificando meu sobrenome, passei a adotar o comportamento
de um lobo sem matilha ou lobo gosto na vida, para não dizer ovelha negra, que seria um termo condenável em todos os sentidos. Mas há outras coincidências. O pai de Olavo Bilac contava que ele fosse médico ou advogado. O filho chegou a cursar as duas faculdades. Contudo, ele abandonou a de medicina no Rio e depois a de direito em São Paulo e seguiu sua inclinação para o jornalismo e para buscador de palavras raras, sem ser filólogo nem lexicógrafo. Também desisti da medicina em prol do inglês e da filosofia, pois na verdade queria ser escritora, mas ganhei um inimigo na minha casa, pois o lobo não perdoa. Mas saltemos a Voldoazor, o ano passando, para usar as expressões caras a Bilac, e cheguemos a Henrique Orcioli e Arthur Machado Palpério, que ocuparam a cadeira 29, precedendo Valdir Ribeiro do Val. Ambos, advogados, foram prolíficos autores de obras de alto quilate na área do direito. Henrique Orcioli publicou importantes obras, como Legislação Fiscal e Financeira, de 39, Elementos de Direito Público Constitucional, de 44, que mereceram muitas edições. Ele é uma figura fundamental nesta academia, tendo sido seu fundador, em 8 de abril de 26, quando foi denominada, até 2 de dezembro de 29, Academia Dom Pedro II. Seus estatutos estabelecem que tem como finalidade a cultura da língua e da literatura nacional. Orcioli foi sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Geografia, fundada em 25 de fevereiro de 83, com o nome da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, e assim denominada até 45. Vemos assim um ensaísta e um poeta intimamente ligado à nossa cidade, que já foi corte e capital da República. Orcioli publicou também álbum de poesias, editado pelo Suplemento do Mário. Nos seus poemas, fala de flores, mas num estilo que não traz o ornamento preciosista dos parnasianos, mas é antes romântico e muito próximo da trova. A forma ou forma poética do seu soneto é elaborada. Orcioli publicou Bilac, Vida e Obra, 44, e O Mundo de Olavo Bilac, em 71, sobre o poeta, além de Estácio na Guanabara, em 65. O álbum de poesias de Orcioli, com o ético Poesia no plural, reforça o hábito que vem desde a obra Poesias de Bilac de confundir o termo no singular, poema, que tem plural, com o termo poesia, que não varia em número, pois indica um gênero literário derivado do grego poiesis, no sentido do fazer literário em geral, que na Grécia nem se restringia à poesia, mas abrangia todos os gêneros. Seu sucessor foi Arthur Machado Palpério, professor titular na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e associado por mais de 30 anos ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Recebeu por sua contribuição a este a medalha Levi Carneiro. Pertenceu à Academia Brasileira de Letras Jurídicas, onde ocupou a cadeira número 8, e à Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado, na cadeira número 5. Publicou obras de cunho técnico e ideológico na área do direito, como Introdução aos Estudos de Problemas Brasileiros, 77, No Sentido Axiológico do Direito, 73, Teoria Democrática do Estado, 76, Teoria Democrática do Poder, 97, A Filosofia do Direito e do Estado e Suas Correntes, 80, Introdução ao Estudo do Direito, 98. Peço-lhes licença mais uma vez para retomar o tema das coincidências, segundo Carlos Gustav Jung, pelo fato de ter sido honrada com minha eleição justamente para a cadeira 29, antes ocupada por Valdir Ribeiro do Val. Ao contrário das simultaneidades anteriormente mencionadas, esta atual foi motivo de grande felicidade. Valdir, nascido na cidade de Ariranha, em São Paulo, em 28, e falecido em 28 de novembro de 2024, passou a infância em São Paulo e em Anta, município de Sapucaia, com os avós. Mas, nos últimos anos de vida, instalou o Museu do Val de Literatura em sua casa de Andrade Costa, município de Vassouras.
Lá recebia grupos de poetas e sócios do Pen Clube e de outras instituições para leituras e discussões. Somos, portanto, ligados por elos literários e vivenciais, uma vez que a região de Vassouras é o tema de meus 2 romances históricos. Fundou a editora Galo Branco em 64, inicialmente com o nome de Edições do Val, publicando livros de esmerada qualidade. Trocou-lhe o nome para a editora Galo Branco em homenagem à obra homônima de Augusto Frederico Schmidt, de 1948, de quem foi secretário, em julho de 57 a 1965, quando Schmidt faleceu. Valdir Ribeiro do Val foi um verdadeiro benemérito, publicando por sua editora a coleção 50 poemas escolhidos pelo autor, da qual constam nada menos que aproximadamente 2 dezenas de poetas, alguns dos quais fizeram parte do Pen Clube ou da Academia Carioca de Letras. Ele foi uma pessoa de extremo bom trato, gentileza entre seus colegas da Academia Carioca de Letras e com quem tive o prazer de privar o Pen Clube do Brasil. Não há dúvida de que, para todos os que participam dessas instituições, como seus confrades ou amigos íntimos, ele foi um sócio e acadêmico exemplar. No Pen Clube, via-o sempre atento, discreto, quase invisível em sua modéstia. Isso, contudo, não o impediu de receber o título de livre-docente do Departamento de Educação da Escola de Comunicação da UFRJ em 77, e até mesmo lecionar por algum tempo literatura brasileira na Faculdade de Letras da UFRJ, a convite do professor Afrânio Coutinho. Depois de morar em São Paulo, onde se formou em controlador de tráfego aéreo, na antiga Escola Técnica de Aviação, residiu em Vitória, no Espírito Santo, por 5 anos, de 48 a 53, onde publicou textos de poesia e de prosa no jornal A Gazeta. Foi presidente da Academia Capixaba dos Novos e membro do Instituto Histórico do Espírito Santo. Em 1954, de retorno ao Rio de Janeiro, formou-se em Direito na UFRJ, curso iniciado em Vitória. Publicou artigos literários no Diário de Notícias, Correio da Manhã e Jornal do Comércio. No Rio, foi, além de secretário de Schmidt, editor, redator de O Globo por 10 anos e funcionário da Embaixada dos Estados Unidos por 27, no cargo de assessor de programa de tradução de livros. Muitos estudiosos consideram Valdir Ribeiro do Val um ensaísta. Vejamos o grande número de seus livros de ensaios: Raimundo Correia Estudante, Vida e Obra de Raimundo Correia, Geografia de Machado de Assis, Itinerário Poético de Raimundo Correia, Poesia Completa e Prosa, Inventário dos Poemas e Artigos dos livros de Augusto Frederico Schmidt, Anuário da Literatura Brasileira com Silvio Castro, sendo seu fundador e diretor em 60 e 61. Eu incluiria aí em destaque o ensaio O Rio de Janeiro que eu conheci, na obra organizada justamente por Paulo Roberto Pereira, 450 anos da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em primorosa edição comemorativa da Academia Carioca de Letras em 2015. Vence nesta lista estudos de peso e de reconhecido mérito, como os trabalhos sobre Schmidt e sobre Raimundo Correia. Contudo, sua obra poética não é menos impressionante, incluindo Orvalho, Cântaros Vazios, Poemas à Margem, Pequena Antologia Poética, 50 poemas escolhidos pelo autor e poemas do adolescente aprendiz, 40 a 46. Em geral, publicados pela editora Galo Branco. A verdade é que a vida de Valdir, em geral, transcorre como a de um intelectual discreto, envolto em textos. E seus poemas dizem muito de sua vida. Tomemos o poema Soneto Antigo 1, do livro Poemas à Margem, de 92, incluído na coletânea 50 poemas escolhidos pelo autor de 2010, da Galo Branco. Já é obra da sua maturidade, que nos remete para a posição de excêntrico, deslocado, renegado. Soneto Antigo 1. Nesse rio que corre transparente, quero lavar meu corpo e meus pecados. As águas descrevi e na corrente
hei de lavar meus erros bem lavados. Meu corpo inteiro e inteiramente ficarão sob as águas mergulhados, e o rio irá correndo eternamente para lançar-se em mares ignorados. Rio do tempo, rio da esperança, rio de mansas e profundas águas, rio do esquecimento e da lembrança, no seu leito sereno me transporte, meus prazeres levando em minhas mágoas, quer seja para a vida ou para a morte. Nessa mesma coletânea, vemos nas referências do autor ao corpo feminino que essas referências, o corpo é fugaz, pertence a uma vaga reminiscência ao passado, à desconhecida. Gostaria de rever-te, ó desconhecida, ver-te mais uma vez para a alegria dos meus sentidos, sentir-te novamente o perfume, a voz, contemplar-te a imagem esguia, pousada sobre as pedras da calçada, adivinhar o toque macio com que acariciavas o ar ao teu redor. Um rápido sopro de brisa te arrebatou, como o vento do outono leva as folhas secas. Mas eras tão estuante de vida que tive a impressão de um dia de primavera que se abre, de um sol lançar setas luminosas sobre o pedaço de chão que pisavas. Gostaria de rever-te, ainda que por um momento, ó desconhecida. Aqui o uso das minúsculas na notação espanhola, no início de cada verso, não é mero acaso. Creio que dá sentido à dimensão cotidiana e conversacional embutida nesse poema, que tem um cunho bastante raro no Brasil, pois é um poema lírico narrativo. Exemplos famosos são O Caso do Vestido e O Padre e a Moça, em Drummond. Aqui, toda essa estrutura descritiva da mulher é feita por um eu poético à distância, que observa, sem mesmo lhe falar. E como se falasses comigo, eu bebia tuas palavras. E ao final, num ambiente ligado à natureza, revela que todo o quadro se amoldura numa cena antiga, já passada. O que sei de ti é que tinhas a suavidade de uma noite de luar, a beleza das tardes antigas. Esse poema é emblemático do sentimento do mundo de Valdir. Ele é um ser introvertido, discreto, sensível, ao modo do mineiro Drummond. Muitos de seus poemas remetem à morte, à memória, à solidão. Ao contrário do sonetista Bilac, que se encanta com a sensualidade dos corpos, nos seus melhores momentos poéticos, a meu ver, Valdir mergulha no isolamento e é dessa perspectiva que observa a natureza e o mundo. Valdir encerra sua antologia, 50 poemas escolhidos pelo autor, com uma nota melancólica sobre o amor, em O Soneto do Adeus. Nosso amor foi um rio que secou, antes de percorrer o seu caminho. Foi sol que no nascente se apagou, foi pássaro sem par buscando o ninho. Nosso amor foi a breve despedida, foi o adeus comovido de uma vida, foi o fim do bater do coração. Então, adeus, Valdir, mas nós não deixaremos que essa chama se apague. Quer vendo sua obra reeditada, quer almejando ver seu Museu Duval de Literatura instalado em Vassouras, relembrando seu último livro, A Casa Mágica, retratos e lembranças de uma família que recupera momentos do passado que não voltam mais, exceto pelas mãos da literatura. Só posso agora retornar ao poema A um Poeta de Bilac, que citei inicialmente. Trabalha e teima e lima e sofre e sua, para obter a arte pura, inimiga do artifício, pois a beleza, gênia da verdade, é a força e a graça da simplicidade. Mas simplicidade foi tudo que Bilac não praticou, talvez por ter ouvido as estrelas de Théophile de Gautier e não apenas as de Charles Baudelaire. Assim, meus ouvintes, meus irmãos, nada hipócritas, parodiando as palavras de Baudelaire em Ao Leitor, das Flores do Mal, Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, agradeço a sua paciência e atenção. Aos acadêmicos e acadêmicas, eu gostaria de dizer mais, de fazer mais. Contudo, conforme escrevi na epígrafe de Terras Proibidas,
do Barão de Vassouras, só guardei as vassouras. Isso me deu apenas palavras e ideias. Assim, ofereço-lhes somente trabalho e colaboração. Agradeço-lhes a boa acolhida, boa vontade e a paciência e prometo contribuir para a nossa união e produtividade, como tem sido a tradição nesta casa. E ao público presente desejo paz, fortuna e felicidade. Obrigada a todos e todas. Agradeço a presença de todos e convido para um coquetel oferecido por Luísa Lobo. Muito obrigado, está encerrada a sessão.